convite. Dizer que o professor José. O, peço desculpa. Dizer que o professor José Pureza, o professor José Manuel Pureza hoje não pode estar connosco e eu sirvo-me das palavras dele, agradecendo também por ele. E por outro lado, dizendo que este ciclo não teria estes nossos convidados se não fosse a colaboração que o professor José Manuel Pureza nos deu. E, portanto, quero agradecer em particular e também agradecer ao Diário de Notícias, na pessoa do seu subdiretor, Dr. Leonídio, que aceitou também estar connosco neste ciclo e fazer, como já devem ter visto, fazer as entrevistas com os nossos convidados e o Diário de Notícias, de maneira que eu quero agradecer em meu nome pessoal, em nome do Instituto de Altitudes da Academia das Ciências de Lisboa, toda esta colaboração e muito em particular aos nossos conferencistas convidados e ao professor João Rodrigues. Eu queria também agradecer àqueles que se têm juntado a nós e que têm participado nestas conferências e que hoje também, a quem hoje também peço desculpa pelo atraso. Professor João Rodrigues tem a palavra e aqui estamos para ouvir e para aprender consigo. Obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui na Academia das Ciências, enfim, à distância, mas presente, e a falar sobre este tema, enfim, a relação entre a paz e a economia política, quer nas suas formas institucionais, quer ao nível das ideias, pensar um bocadinho, trocar umas ideias sobre o assunto. Eu não sei qual é a duração prevista da minha intervenção. Eu tenho que ligar o microfone, peço desculpa. Como o professor estava a falar, o professor toma o seu tempo, nós temos como limite desejável a 7h30, mas se passar das Ok, 7h30 não, não tem ótimo, problema ótimo. nenhum. Então, o que eu faria era precisamente isso que eu tinha mais ou menos planeado, era dividir a sessão ao meio. Eu faria uma intervenção inicial e no fundo, apresentava algumas hipóteses e trabalho, e depois, enfim, estaria disponível para o debate, e, portanto, não levaria mais do que 30 minutos. E peço, enfim, à moderadora que me modere, se faz favor. E, portanto, no fundo, eu gostaria de apresentar aqui duas grandes hipóteses nesta relação entre paz e economia política. Uma, no fundo, que é uma hipótese, de alguma forma, da economia política liberal, tal como ela emerge historicamente, a partir do final do século XVIII, enfim, vai sendo elaborada no século XIX e ao longo do século XX, que no fundo com esta ou outras palavras nos indicou que de alguma forma a paz seria promovida pela difusão dos mercados à escala internacional. De alguma forma, a difusão do capitalismo, o aumento das interdependências económicas entre os diferentes Estados, entre as diferentes nações, caminhando para um mundo em que, de alguma forma, às fronteiras políticas existentes não correspondesse uma fronteira económica, que, de alguma forma, essa lógica seria produtora de paz. Não é? Numa formulação clássica, o comércio e o interesse próprio esclarecido levariam, no fundo, os povos a reconhecer que, enfim, a sua prosperidade estaria de alguma forma ligada ao aumento das transações económicas, que essas transações económicas entre Estados, na realidade, seriam entre agentes privados, descentralizadas, e, portanto, formar-se-ia um importante partido da paz pelo comércio, pelo internacional, pelo investimento internacional, no fundo, pelo aumento das interdependências económicas.
naquilo que seria um jogo de soma positiva. E, portanto, na medida em que os interesses económicos fossem prevalecentes, esses interesses seriam tendencialmente racionais e constituiriam um importante partido da paz. Portanto, finança e comércio internacionais equivaleriam a paz. Tal como, enfim, esta lógica tem diferentes mecanismos, ou teria diferentes mecanismos, esta hipótese, e estes mecanismos acentuariam precisamente a racionalidade dos atores económicos, uma crescente separação entre o económico e o político, em que, de alguma forma, o económico disciplinaria, racionalizaria o político, até porque, enfim, a importância dos atores políticos estatais tenderia a diminuir. E, portanto, dado que as guerras são conduzidas entre Estados, o facto dos Estados terem um menor papel nas economias e nas sociedades, de alguma forma simplificaria as relações internacionais e promoveria a paz, a concórdia. Não. Tanto mais que, enfim, a este argumento pode ser dada uma tonalidade mais sofisticada, enfim, com a difusão do capitalismo, teríamos também, enfim, uma difusão das instituições do capitalismo, instituições tendencialmente liberais e, portanto, de alguma forma, a paz capitalista seria a paz liberal. E a paz liberal tenderia também a promover, as instituições económicas e políticas liberais tenderiam a promover, no fundo, a paz. Peço que desliguem. Peço que desliguem os microfones, por favor. Por favor, desliguem os microfones. E pronto, esta é a primeira hipótese de trabalho. Há uma hipótese contrária, não é? Que é uma hipótese radicalmente contrária. E que é, no fundo, a hipótese segundo a qual o sistema capitalista tenderia a, se não aumentar a intensidade e a severidade das guerras, pelo menos a gerar novos fenómenos de violência. Porque, e no fundo, o capitalismo seria um sistema que, surgido na base de várias desigualdades, tenderia a promover a desigualdade, tenderia a aumentar a desigualdade no quadro de um sistema de Estados, tenderia a aumentar lógicas de imposição e lógicas de subordinação. No fundo, historicamente, o capitalismo teria surgido à boleia do imperialismo colonial e das formas de violência que lhe são inerentes, e tenderia a perpetuá-las, até porque, de alguma forma, a difusão das instituições capitalistas requeria Estados fortes, Estados que através da institucionalização dos mecanismos de propriedade privada, dos mercados, essa institucionalização, longe de ser internamente pacífica aos vários Estados, seria inerentemente conflitual e, dada a prevalência de relações hierárquicas no sistema económico internacional, no fundo, haveria uma tendência dos Estados capitalistas mais fortes de impor as suas instituições às regiões subordinadas. E, de alguma forma, longe de ser um jogo de soma nula, o capitalismo assentaria, por um lado, na exploração económica e, por outro lado, na troca desigual, à escala internacional. Isso, longe de produzir concórdia e harmonia, produziria discórdia e polarização. Portanto, se quiserem, da forma mais radical, capitalismo e imperialismo seriam indissociáveis e a prova disso,
seria, de alguma forma, que a Primeira Guerra Mundial teria sido o resultado das rivalidades pela partilha dos recursos económicos à escala global entre várias potências capitalistas, rivalidades que teriam tido uma declinação militar, ou teriam sempre uma declinação militar, e que, em última instância, se revelaram em toda a sua brutalidade na Primeira Guerra Mundial. E, portanto, o capitalismo, longe de pacificar as relações internacionais, tenderia a estar associado a formas várias de belicosidade e conflito. Portanto, temos aqui, na economia política, duas hipóteses radicalmente antagónicas. Uma hipótese da paz liberal e uma hipótese, no fundo, da paz capitalista e uma hipótese do conflito e da guerra entre potências capitalistas pela partilha dos recursos à escala planetária. Digamos, uma hipótese liberal e uma hipótese marxista. E se quiserem, enfim, em 1917, historicamente, enfim, dois líderes de dois países encarnaram estas duas hipóteses. Woodrow Wilson nos Estados Unidos, enfim, o presidente que foi responsável pela entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e Lenin, o primeiro líder, enfim, da Rússia Soviética, daquilo que viria a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Woodrow Wilson, o proponente da paz liberal, em 1918, no seu célebre discurso dos 14 pontos, onde, no fundo, definiu ou defendeu a ideia de que a pacificação das relações internacionais requeria, por um lado, a construção de instituições liberais, o reconhecimento, enfim, circunscrito à Europa, sobretudo, do princípio da autodeterminação dos povos, ou seja, da construção de novos Estados, mas, ao mesmo tempo, a defesa de que essas fronteiras políticas, a essas fronteiras políticas não deveria corresponder uma fronteira económica significativa. Ou seja, que a paz requeria, no fundo, a difusão do modelo capitalista à imagem e semelhança do que vigoraria nos Estados Unidos da América. Ou seja, mais uma vez, as hipóteses da paz pelo comércio, da paz pela transação económica capitalista. Pelo contrário, Lenin era um dos, como é sabido, um dos grandes defensores, enfim, de que a Primeira Guerra Mundial teria sido a máxima expressão violenta das rivalidades entre as potências imperialistas e que na base dessas rivalidades estava o que Lenin chamou a fase monopolista do capitalismo, nas formas de capital financeiro, que tenderiam a articular-se com os Estados, a entrelaçar-se com os Estados, na medida em que, num certo sentido, não há capitalismo sem Estado. E, portanto, os mais poderosos interesses capitalistas tenderiam a estar entrelaçados, entrusados com o Estado. E, portanto, nessa medida, as rivalidades entre Estados territoriais seriam também rivalidades entre diversos interesses capitalistas predominantes. E, no fundo, a paz só se obteria por uma profunda transformação, uma superação do sistema económico capitalista. Essas são as duas hipóteses, e essas hipóteses não são apenas hipóteses teóricas ou académicas, são, enfim, encarnaram diferentes projetos políticos. Aqui do ponto de vista histórico, é muito interessante é muito interessante o que aconteceu no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, porque, na realidade, se o sistema internacional predominantemente capitalista falhou, ou se o Partido da Paz associado ao capitalismo não conseguiu, por um lado, na hipótese liberal, ou foi responsável, por outro, na hipótese marxista, e essas duas hipóteses coexistiram, a verdade é que, como nós sabemos, o sistema internacional fracassou no pós-Primeira Guerra Mundial na geração de uma paz duradoura, dada a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aqui as coisas começam a tornar-se mais interessantes, e ao mesmo tempo mais trágicas, não é? Porque há aqui um elemento que eu creio que temos de ter em consideração para tornar, enfim, as várias... por um lado, não há uma só versão do liberalismo, por outro lado, enfim, as hipóteses alternativas ao liberalismo são várias. E aqui
o que acontece nos anos 20 e 30, enfim, por um lado, é a constatação de que as guerras não são apenas, guerras entre as grandes potências, não são apenas catástrofes humanitárias, são também catástrofes económicas e financeiras, e a saída das guerras é muito importante para, para as possibilidades da paz. E isto foi um economista político que desempenharia um papel muito importante no século XX, chamou logo em 1919 a atenção para este facto, John Maynard Keynes, quando ele fala das consequências económicas da paz no fundo, critica os artífices da Conferência de Paz de Paris, e nomeadamente na declinação do Tratado de Versalhes, pelo facto de estarem a sobrecarregar as potências derrotadas, nomeadamente a Alemanha, com, enfim, com o pagamento de pesadas reparações de guerra que impediriam, no fundo, a reconstrução daquilo que ele, em 1919, via ainda como uma ordem liberal que merecia ser defendida. Porque, enfim, na sua opinião, a criação de interdependências económicas seria, de facto, a melhor forma de promover a paz. Ou seja, a ordem internacional que emerge a seguir à Primeira Guerra Mundial, dominada pelas grandes potências ocidentais ainda, é uma ordem perclitante, na medida em que os vencedores impuseram aos vencidos, nomeadamente à Alemanha, uma paz financeiramente punitiva. A questão é que, para lá disso, a ordem internacional, a ordem económica internacional que é reconstruída no pós-Primeira Guerra Mundial, enfim, assenta num conjunto de crenças económicas muito típicas do liberalismo clássico, segundo as quais, enfim, o que era importante era, de facto, que os Estados respeitassem um conjunto de regras económicas assentes, de facto, no comércio livre, na recuperação do investimento internacional, num padrão, um sistema monetário internacional assente numa versão do padrão ouro, que tinha vigorado antes da Primeira Guerra Mundial, e, enfim, num Estado, em formas de Estado pouco intervencionistas. E, de alguma forma, este sistema, estas formas de capitalismo, fracassaram estrepitosamente com a Grande Depressão. E a Grande Depressão, ou seja, a crise do capitalismo internacional, que começou nos Estados Unidos, é uma parte muito importante da explicação do grande fenómeno político que vai gerar a Segunda Guerra Mundial e que vai de facto nascer no contexto da grande crise capitalista de 1929 e que vai produzir a guerra por via da crise económica, e que estamos a falar, obviamente, do nazifascismo. Ou seja, a Alemanha de Hitler é de facto responsável pela Segunda Guerra Mundial. Ao contrário, as responsabilidades da Primeira Guerra Mundial estão bastante partilhadas entre as principais potências imperialistas. Ou seja, como alguém disse, quem quer falar de fascismo e de guerra, nos anos 30, tem de falar da crise do capitalismo. E, portanto, as grandes crises do capitalismo tendem a produzir, podem produzir fenómenos políticos que encontram uma solução para a crise na expansão territorial. Na expansão territorial. E a Alemanha nazi é um dos exemplos mais brutais disso, é o exemplo mais brutal, talvez, na história internacional. E isso leva-me a um conjunto de reflexões que se desenvolvem nos anos 40, enfim, nos anos 30 e 40, à sombra da possibilidade da guerra e depois da guerra, que eu creio que são muito úteis para pensarmos a relação entre paz e economia política, nos dias de hoje. Ou seja, eu vou ficar por aqui pelos anos 40, mas porque eu creio que o período entre as guerras é rico de lições, e é rico de lições nas relações entre paz e economia política. Por um lado, a seguinte ideia, que é muito bem formulada por economistas como John Maynard Keynes, por economistas como Michał Kalecki, Abba Lerner ou Karl Polanyi.
E o que todos estes economistas têm em comum é que eles pensaram seriamente sobre as condições económicas que geram a guerra. E, enfim, entre essas condições económicas está de facto a crise económica, ou seja, a crise das economias capitalistas. A crise num contexto de enormes desigualdades. E uma das principais traduções da crise é a existência de elevados níveis de desemprego. E não é por acaso que em 42, 43, 44, enfim, desde 36, desde a publicação da Teoria Geral de Keynes, que há um esforço para pensar uma reforma profunda, interna, ao capitalismo, que diminuísse as possibilidades de crise económica. E ao diminuir as possibilidades de crise económica capitalista, de alguma forma, isso poderia contribuir para um ambiente internacional mais sadio. E esta reflexão pressupõe duas ou três hipóteses. Por um lado, que os Estados teriam de ter os instrumentos de política, incluindo de política económica, para manter o pleno emprego, ou seja, que as finanças públicas deveriam estar ao serviço do pleno emprego, que o Estado tinha de ter instrumentos para aumentar o seu grau de autossuficiência, ou seja, que menos finança internacional, menos comércio internacional não significariam uma maior capacidade dos Estados para gerir aquelas relações económicas internacionais que seriam imprescindíveis, ou seja, o sistema internacional seria mais estável se os Estados tivessem instrumentos de controle sobre a sua ordem económica interna que evitassem os extremos da autarcia, por um lado, e do comércio e das finanças internacionais irrestritas, por outro, com toda a ineficiência que um cenário geraria, mas também com toda a instabilidade e possibilidade de polarização e desigualdade que as formas liberais de capitalismo gerariam. Até porque o capitalismo em crise, este é o argumento de Kalecki, tenderia a promover formas de intervenção estatal na economia ao serviço da construção ou aprofundamento dos aparelhos militares, como mecanismo de saída da crise. E, portanto, de alguma forma, como disse Karl Polanyi, a catástrofe do nosso tempo, ele escreve em 1944, tem origem, em última instância, numa utopia liberal. E essa utopia liberal, a utopia económica liberal, seria a ideia de que é possível garantir a estabilidade económica e social das grandes massas, a pacificação das relações internacionais através de mecanismos automáticos baseados na ideia do mercado autorregulado. E ele diz, isso é uma rematada utopia, o realismo manda que exista uma colaboração económica entre os Estados, mas também que exista a liberdade dos Estados de organizarem como bem entenderem a sua vida económica interna. E que essas formas de economia política diversificadas tenderiam a produzir um sistema mais equilibrado. E, de alguma forma, este espírito está na cabeça de um dos grandes arquitetos, enfim, e de um dos grandes intelectuais britânicos, John Maynard Keynes, que eu já aqui referi, enfim, e que procurou pensar e mais implementar uma arquitetura do sistema monetário e financeiro internacional que tentasse casar dois princípios. E esses princípios parecem bastante benignos. Por um lado, aumentar a capacidade de intervenção dos Estados nas economias nacionais, sem descurar que existem interdependências entre os Estados que têm de ser geridas à escala internacional. Mas isso não significa que essas formas de gestão à escala internacional devam reduzir necessariamente a margem de manobra dos Estados. Pelo contrário, se forem funcionais, essas formas de colaboração internacional
essa arquitetura do sistema económico internacional permite ou é compatível com a mobilização, se os Estados assim desejarem, de instrumentos de política relevantes para casar três coisas: liberdades, uma igualização das condições económicas e pleno emprego. Pleno emprego. Ou seja, a paz internacional, a paz pressupõe ordens nacionais estáveis e sociedades mais igualitárias por um lado e que tenham a capacidade, através da intervenção do Estado, evitar o desemprego de massas. Ou seja, evitar o tipo de trauma económico e social que esteve na base da Grande Depressão. E num certo sentido, enfim, para dar uma tonalidade otimista, uma das coisas mais interessantes no novo contexto que emerge da Segunda Guerra Mundial, marcado, enfim, por novas formas de rivalidade, certamente, a Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e seus aliados e a União Soviética e seus aliados, de um lado e do outro, mas, de facto, por novas formas de organização da vida económica à escala nacional. Assentes em mecanismos mais ou menos indicativos, mais ou menos impositivos, de planeamento e de redistribuição da riqueza internamente. E com todas as contradições e desigualdades, uma das coisas mais interessantes que se conseguiu evitar foi uma nova Grande Depressão. Ou seja, a repetição de um fenómeno como aquele que tinha acontecido em 1929. E de alguma forma houve outra coisa que, por diversas razões, não apenas económicas, naturalmente, se conseguiu também evitar, que foi uma Terceira Guerra Mundial. Eu costumo dizer aos meus estudantes, o mais importante a seguir à Segunda Guerra Mundial é aquilo que não aconteceu. E não voltou a acontecer uma Grande Depressão, ou seja, uma crise, com a escala da crise que tinha ocorrido em 1929, nem uma guerra como a Segunda Guerra Mundial. Até porque, de alguma forma, a derrota do nazifascismo e a existência de vários modelos de desenvolvimento económico permitiram, de alguma forma, superar esta visão, de alguma forma, dicotómica, de que eu há pouco tinha apresentado entre a paz liberal e a paz assente no imperialismo, até porque, de alguma forma, também devido à Segunda Guerra Mundial, os grandes impérios coloniais europeus vão desaparecer. Vão desaparecer, ou seja, se a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de impérios, e esses impérios são impérios coloniais, em última instância, não apenas coloniais, com o fim da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter uma grande vaga de descolonizações e, portanto, com a multiplicação do número de Estados no sistema internacional. Obviamente que a situação do ponto de vista da conflitualidade, nós tivemos várias guerras, no entanto, localizadas, e geralmente não causadas pelo mesmo tipo de fenómenos que tinham causado a Segunda Guerra Mundial. E alguns dirão, bom, isso é apenas o resultado das grandes potências terem agora armas de destruição em massa, particularmente as células bombas atómicas, e isso, enfim, cria um poderoso incentivo para que não haja conflitos diretos entre as grandes potências. Certamente. Mas também uma das coisas que as grandes potências tiveram a capacidade de fazer foi de evitar uma depressão económica como aquela que atingiu o sistema internacional até 1929. Agora, para nos aproximar do presente, a verdade é que, eu disse, a Grande Depressão não se repetiu à escala internacional, mas tivemos várias depressões, ou seja, crises económicas acentuadas em várias áreas do sistema internacional. Por exemplo, o fim da União Soviética e a transição para um mundo pós-soviético, não é, de novos Estados, significou para os Estados da antiga União Soviética um profundo choque económico e uma profunda crise
económica, uma das mais violentas crises económicas. Basta pensar que o produto interno bruto da Rússia decai no início dos anos 90 mais de 40%. E isso é um grande choque. Ainda hoje, a Ucrânia, por exemplo, tem um nível de rendimento inferior ao que tinha no último ano da existência da União Soviética. Não é por acaso que estou a escolher estes países. Ou seja, não quero com isto dizer que a guerra que está hoje em curso tenha causas económicas, mas quando ouvimos algumas elites políticas falar da catástrofe do fim da União Soviética, temos a obrigação de saber que há um fundamento económico para esse padrão. Até porque, na realidade, enfim, com a crise dos sistemas socialistas, emergiram formas de capitalismo mais, de novo, mais liberais do ponto de vista económico, que tenderam a produzir formas de polarização, de desigualdade e até resultados económicos particularmente negativos. Criou um caldo de cultura em muitos países desenvolvidos, sobretudo, para a emergência de formas políticas que se não são as do fascismo, em alguns aspectos, muito se lhe assemelham. E todos sabemos o que é que estamos a falar na Europa, não é? E até fora da Europa, incluindo nos próprios Estados Unidos da América, com a eleição de Trump, que não pode ser desligada de uma sociedade literalmente mais desigual. Os Estados Unidos conhecem, nas vésperas da eleição do presidente Trump, um pico de desigualdade só equivalente àquele que se registrou nos anos 30, embora, enfim, na realidade o máximo tenha sido atingido nas vésperas da crise de 2008. A própria crise de 2008 não pode ser desligada do fenómeno Trump, dada a incapacidade, enfim, dos democratas de reconstruir uma economia com traços semelhantes àquela que tinha emergido depois do New Deal, que é a resposta norte-americana à Grande Depressão. O Obama fracassou nitidamente nesse projeto e, de alguma forma, esse fracasso também criou a presidência Trump. E a presidência Trump, tendo sido superada, não deixou de criar fenómenos de instabilidade e de animosidade internacional. De resto, quando nós olhamos para a trajetória do mundo a seguir aos anos 90, não podemos deixar de assinalar, no que a relação entre economia política e guerra diz respeito, que muitos dos principais conflitos foram causados, de facto, pelos Estados Unidos da América, na sua vontade de impor uma certa ordem política ao serviço de uma certa economia. Ou seja, o complexo militar industrial norte-americano tem um peso e, de alguma forma, a guerra é uma das decorrências do peso desse complexo militar industrial. Que é a forma norte-americana, num certo sentido, de fazer política industrial. Ou seja, ter uma intervenção do Estado que de outra forma não seria aceite enfim, pela lógica política prevalecente nos Estados Unidos da América. Portanto, o meu ponto é que nem todas as formas de capitalismo produzem guerras, mas paradoxalmente pode acontecer que as formas mais liberais de capitalismo, pelas crises, instabilidade e desigualdades que geram, tendem a produzir um aumento da conflitualidade. É verdade que nem todas as guerras, porque as guerras são em última instância decisões políticas, têm um elemento de contingência e de deliberação política. Eu não sou economicista ao ponto de dizer que a economia explica tudo,
Mas, enfim, quando pedem para refletir sobre a relação entre economia política e guerra, eu chamo sempre a atenção para esta junção. Desigualdades económicas escavadas, instabilidade económica, mais impérios entrincheirados, tendem a produzir situações cada vez mais perigosas no sistema internacional. E, portanto, se queremos preservar a paz começa, uma política externa pacífica, começa com uma boa política interna. Ou seja, com uma política interna capaz de gerar uma prosperidade partilhada. Isso pressupõe uma relativa autonomia dos Estados em relação aos interesses económicos prevalecentes e em relação às formas mais extremas de globalização. E reparem, não é? Os Estados que se desenvolveram sempre rejeitando as formas mais extremas de globalização, a não ser quando já são absolutamente dominantes e podem, de alguma forma, ter a confiança suficiente para se abrir aos fluxos globais. E essa parece-me também ser uma regra. Portanto, enfim, enquanto economista, eu acredito que a pacificação das relações internacionais pressupõe colaboração económica entre os governos, pressupõe cooperação internacional, mas pressupõe ordens internas mais justas e estáveis, sobretudo capazes de evitar crises e de evitar o desemprego. E disse. Muito obrigada, professor, por esta, digamos assim, esta interpelação que nos traz e, sobretudo, a pessoas que não são da área, mas que nos traz uma certa inquietação, porque, em princípio, se eu percebi bem, esta paz, que tem uma relação muito grande com a economia, resulta de uma boa, não sei se eu posso assim dizer, uma boa liderança interna dos governos dos países, mas que tem que ter repercussão nos outros países, ou tem que ser alinhada com os outros países, uma vez que, penso eu, do fenómeno de globalização que foi crescendo, não nos vamos poder afastar dele. E a minha questão é: nós encontramos, no fim de contas, e damos conta todos os dias de guerras aqui e ali e acolhi, quando nos chegam não percebemos muito bem quais são as causas que têm. Sem dúvida, as desigualdades sociais a nível mundial e as diferenças no desenvolvimento, quer cognitivo, quer industrial, quer seja o que for, são muito diversas no mundo todo. Mas neste mundo global, em que, se eu percebi bem, não haverá paz baseada na economia se não houver uma interação, eu diria, se calhar, peço desculpa pela minha ignorância, mas devia, se calhar, depende de uma relação leal entre os Estados e como é que eu ia dizer, uma aposta na igualdade de condições de vida humana em cada Estado. O que é que nós podemos prever, ou o que é que nós podemos esperar deste mundo de desigualdades internas nos países, internas entre países, e em que, no fim de contas, as desigualdades a todos os níveis estão cá e muitas vezes dependem de todos, mas o todo, constituído pelas partes, tem as partes que talvez também não estejam a conhecer toda a verdade e tudo aquilo que se vai passando. Portanto, como é que é possível, no fim de contas, como é que é possível conseguir esse tal equilíbrio que não seja impositivo de desigualdades, porque senão estamos a criar condições para que a paz não exista, diferenças grandes na economia. E o que é que o professor acha
que hoje, por exemplo, nós cidadãos, podemos esperar na, na minimização da conflitualidade aliás, se calhar utopicamente, tendo como base a maior igualdade ou a diminuição das desigualdades, sejam elas quais forem. Peço desculpa ter sido muito longa, mas. Não, não. Eu formularia, do ponto de vista da ordem económica internacional, não é? Nós temos que saber casar cooperação internacional com a manutenção da autonomia da parte dos Estados e da capacidade dos Estados mobilizarem instrumentos de política para gerirem as suas circunstâncias económicas específicas. Ou seja, eu não considero que a globalização, enfim, que as formas dominantes de globalização sejam irreversíveis do ponto de vista económico. Aliás, nós estamos hoje a assistir, provavelmente, a uma refragmentação do sistema internacional. Isso não tem de ser necessariamente negativo, porque, como eu argumentei, enfim, as formas mais extremas de globalização, longe de produzirem a paz, podem produzir um aumento das desigualdades e da polarização, que dessa forma alimenta a guerra. Ou seja, se me é permitido um slogan, menos globalização, talvez melhor globalização. Nomeadamente a capacidade dos Estados, enfim, terem instrumentos de política, controle de capitais, formas de proteção, se desejarem, por exemplo, manter estándares sociais, ambientais ou fiscais adequados. Eu considero que os Estados, enfim, têm o direito a se protegerem de formas de concorrência que consideram desleais por parte de outros Estados. Bem como os Estados menos desenvolvidos não devem ser obrigados a seguir cartilhas que muitas vezes são impostas pelos Estados mais ricos, ao serviço dos interesses desses mesmos Estados mais ricos. Ou seja, devem poder adaptar as suas políticas às suas circunstâncias. E o sistema internacional tem que ser suficientemente flexível, acomodatício, para permitir isso. Há um economista político chamado Danny Roderick que formulou as coisas desta forma. Os Estados mais ricos têm o direito de se protegerem de formas de concorrência que erodem os seus estándares sociais, ambientais ou fiscais. Os Estados mais pobres têm o direito de encetar políticas de desenvolvimento que os protejam daquilo que no século XIX um economista alemão chamou o protecionismo dos mais fortes, que é o comércio livre. Ou seja, que é a liberdade irrestrita de circulação de capitais. Basta lembrar, enfim, há pouco referiu bem, que as desigualdades estão entre nós, não é? E, de facto, nos últimos 30 anos, devido à hegemonia de ideias neoliberais, ou seja, da recuperação de formas de liberalismo económico, na minha opinião, são contraproducentes, as desigualdades internas aumentaram tipicamente nos países mais desenvolvidos. Eu referi o caso dos Estados Unidos, porque é um caso particularmente estudado e brutalmente saliente, de aumento significativo das desigualdades de rendimento e de riqueza. Não é? E que isso criou uma situação não só economicamente mais instável, mas politicamente mais instável. Não é? E que, aliás, contribui para o declínio relativo dos Estados Unidos. Isso conjuntamente também com o facto dos Estados Unidos terem sido, enfim, fautores de inúmeros conflitos internacionais, terem cometido, como já alguém disse, vários estatocídios, não é? Do Iraque à Líbia. Portanto, os Estados Unidos, de alguma forma, continuam a ser a maior potência do sistema internacional, mas em declínio relativo. Essa situação tem sido acompanhada por um único Estado que contribuiu para a diminuição das desigualdades à escala internacional, embora com aumentos das desigualdades internas, que é a China. Ainda recentemente, sem um relatório do Banco Mundial, não é? Mais de 80% da redução da pobreza extrema registrada no planeta deveu-se à China. Agora, pronto, a China é um Estado com um regime político diferente dos regimes políticos ocidentais, que tem vindo a ascender no sistema internacional.
através, cá está, de uma gestão das suas formas de integração, que nós podemos criticar, mas é uma gestão política das suas formas de integração. Forte integração pelo comércio, mas, por exemplo, controle de capitais, à entrada e à saída. Portanto, digamos, a China não copiou necessariamente qualquer cartilha, não é? E tipicamente é assim. Os Estados que ascendem economicamente, tipicamente não copiam cartilhas. Ou seja, um bocadinho aqui a rejeição, a ideia de que os Estados devem poder definir as políticas mais adaptadas às suas circunstâncias. Hoje há muita tendência para se achar que como os problemas são todos globais, as soluções têm que ser globais. Quando mesmo os problemas globais manifestam-se de forma muito diferenciada nos vários espaços do sistema internacional. E, de facto, tem de haver cooperação internacional, mas uma cooperação entre Estados, com relativa autonomia. E é essa capacidade que os Estados têm de ter de se desconectarem quando acharem necessário e de se reconectarem. O problema, muitas vezes, é quando a conexão económica, ela própria, se torna num instrumento de combate político. Enfim, nós sabemos como os próprios Estados Unidos usam o primado do dólar, o seu controle sobre a infraestrutura das relações económicas para, de forma mais ou menos unilateral, imporem sanções e custos sobre outros países. E digo de forma mais ou menos unilateral porque se há ações militares que nos merecem a condenação, por exemplo, como aquelas que a Rússia desenvolveu contra a Ucrânia, também é verdade que ações semelhantes dos Estados Unidos, pelo seu maior poder, não levaram a essas formas de retaliação, porque simplesmente os Estados Unidos controlam a infraestrutura de que é feita uma parte da atual globalização. E nós percebemos isso nas sanções económicas. Também percebemos isso, que essas sanções podem estar a produzir, hoje em dia, um efeito de refragmentação do sistema económico internacional. E se isso acontecer, isso é simultaneamente uma oportunidade e um perigo. Ou seja, vivemos tempos malditos, porque são tempos interessantes, ou seja, tempos de recomeço da história. Nos anos 90 acreditámos que a história tinha acabado, não é? Que de alguma forma haveria uma solução universal, um sistema económico universal e um sistema político universal, e que no fundo o resto do mundo estaria destinado a copiar o pináculo desse sistema, que no fundo eram os Estados Unidos da América, ou pelo menos a imagem que os Estados Unidos da América vendiam de si próprios. E hoje sabemos que não é assim, porque os próprios Estados Unidos estão numa crise profunda, não é? Um país que assistiu, de resto como o mundo pós-soviético, mas o mundo pós-soviético de forma muito mais extrema, a um declínio da esperança média de vida entre os seus cidadãos, não é? Devido à falta de um sistema de saúde, devido à crise dos opiáceos, devido, enfim, à desigualdade económica. Isso hoje está identificado. Ou seja, as bases da própria hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional, enfim, foram erudidas internamente. É verdade que, enfim, na administração norte-americana há muito a ideia, enfim, de contrabalançar a ascensão da China. E isso, enfim, pode gerar uma situação, pode gerar situações potencialmente perigosas. Mas cá está, mais uma vez friso, em última instância, as próprias dinâmicas económicas têm de ser governadas politicamente pelos Estados. E tem de haver em cada um dos Estados um forte partido pela paz. E a paz pressupõe uma ordem económica internacional em que os Estados consigam acomodar os interesses uns dos outros. E, portanto, isso pressupõe o respeito por uma certa soberania económica dos Estados.
E isso nós não temos tido nas últimas décadas em muitas áreas do sistema internacional. E creio que temos de começar a ter, e talvez uma certa desglobalização económica seja paradoxalmente aquilo que nós precisamos. Porque isso, um maior controle sobre a economia por parte dos Estados poderá produzir, enfim, economias mais inclusivas e mais estáveis. É um bocadinho a metáfora, se nós temos apenas um navio, não é, de grandes dimensões, enfim, em águas turbulentas, pode ser muito difícil de navegar e muito arriscado. Se tivermos vários barcos relativamente autónomos, a possibilidade de termos um sistema em que os barcos são mais flexíveis e podem encontrar mais vias adequadas às suas particulares circunstâncias, essa probabilidade pode tender a aumentar. E, portanto, a minha mensagem seria, enfim, um bocadinho menos de globalização e para melhor cooperação entre os Estados. E talvez seja isso que possa estar a acontecer. Não sabemos, porque estamos num tempo de grandes incertezas. Enfim, atravessamos uma pandemia, estamos com uma guerra na Europa, e a situação de guerra é preocupante, e o Partido da Paz não está difícil de se fazer ouvir, mas ao mesmo tempo, enfim, há alguns sinais para os quais eu gosto de chamar sempre a atenção, que não são desanimadores, e que têm a ver com o facto de estarmos num mundo, do ponto de vista económico e do ponto de vista político, que é mais multipolar do que era nos anos 90. E talvez isso possa permitir que aquelas ideias que foram formuladas nos anos 40 e que tiveram uma certa vigência e que ainda têm em alguns países, possam fazer um regresso a mais países. Pleno emprego, maior igualização das condições económicas e maior controle da economia por parte dos Estados. E se isso for assim, enfim, talvez seja mais fácil até de resolver problemas que existem à escala global, nomeadamente a questão ambiental, que requererá um concurso muito forte por parte dos Estados, ao mesmo tempo uma colaboração internacional forte que passará pelos Estados. Ou seja, de alguma forma, a minha visão é um bocadinho centrada nos Estados, porque eu considero que, apesar de tudo, são o melhor instrumento que nós temos à nossa disposição para gerir as interações económicas e para resolver, assim, haja boas ideias e vontade. E vontade para enfrentar os problemas que temos de enfrentar, que são os problemas da desigualdade, da instabilidade económica e agora, e já há algumas décadas, a esta parte, os problemas relacionados com as alterações climáticas. Eu não vejo ninguém com a mão no ar e no chat também não tenho ninguém, de maneira que eu pergunto se alguém é que, digamos assim, a conferência do professor foi de tal maneira, eu diria, esclarecedora e também com estas últimas palavras, eu imagino que há réstias de esperança, digamos assim, porque se os Estados todos. É a mesma coisa que se nós quisermos fazer um esforço de entendimento com os outros que estão à nossa volta, se calhar, se os Estados fizerem esse esforço, conseguiremos digamos, construir a paz numa economia viável para um bem-estar maior toda a humanidade. Esperemos que sim. De maneira, professor, eu não vejo ninguém. Estão a agradecer o que dizem. Ok, que eu é que agradeço esta oportunidade. E eu agradeço também ter estado connosco, trazer-nos este, eu diria, desafio de conhecimento e para nós próprios também nos mantermos alerta para aquilo que vai acontecendo. E apesar de
os especialistas estarem sempre atentos e trazerem as suas observações. É óbvio que essas observações, para quem não é especialista, poderão constituir uma maneira de sabermos, afinal, um pouquinho, abrir um pouquinho a janela do que vai pelo mundo. Maria Professora, eu agradeço-lhe ter estado Obrigado, connosco, eu. a todos os que quiseram estar, e mais uma vez as minhas desculpas pelo atraso, foi absolutamente Não, imprevisto. não faz Não mal. tinha mesmo hipótese de avisar. Mais uma vez, muito obrigada. Boa Boa tarde. tarde. Boa Obrigado. tarde. Obrigada.